Rei Charles interferiu realmente no processo do príncipe Harry? Qual o real estado de saúde do rei? Será que ainda existe possibilidade de reconciliação? E o que tudo isso tem a ver com o acidente da princesa Diana? Hoje vamos falar da entrevista bombástica que o príncipe deu para a BBC e que com certeza vai ressoar aí por muito, muito tempo. Mas antes eu gostaria de agradecer muito a todos que participaram do Xadrez 5, foi muito legal a participação de todos vocês. A live durou muito mais do que previsto, mas valeu super a pena. E para você que chegou agora, aqui a gente fala sobre família real e o nosso querido casal de Montecito e todas as novidades, notícias e bastidores. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e é óbvio, se você quer ficar por dentro, não deixa de se inscrever no canal. Na sexta-feira saiu a sentença do processo em que o príncipe Harry estava movendo contra o governo britânico justamente para rever os benefícios que ele tinha quando ele era membro sênior. Ele estava exigindo escolta armada 24 horas todas as vezes que ele viajasse para o Reino Unido. Porém, a decisão foi que toda vez que ele viajasse para o Reino Unido, ele deve comunicar com 30 dias antes, com todo o itinerário, e vai ser analisado caso a caso para ver se o governo vai disponibilizar ou não esse tipo de segurança. O príncipe Harry, durante o julgamento, deixou claro que isso é de extremamente importância para ele e que, supostamente, ele estaria correndo risco se não obtivesse esse nível de segurança. Além disso, durante o julgamento, ele comentou que ele tinha várias informações e que se essas informações viessem a público, chocaria todos os súditos e os fãs aí que acompanham a família real. Quando ele comentou isso, soou um pouco o tom de ameaça, porque é sabido que, desde o momento que ele entrou contra o governo, o rei Charles não está mais falando com o príncipe, e ele reafirma isso durante a entrevista em que o rei Charles não está falando com o príncipe Harry, os dois não estão se falando, justamente por uma questão de não interferir no processo, porque ele estava processando o governo, e o governo é nomeado para representar o monarca. Então ele se afastou desse processo. Tem vídeo aqui no canal em que a gente explica como funcionou e como foi essa semana aí em que ocorreu o julgamento. Saiu a sentença nesta sexta-feira e provavelmente o príncipe Harry já sabia que ele não ganharia a causa. O juiz já havia comentado durante o julgamento que as possibilidades de ele reverter essa situação eram bem baixas. Isso comprovou com a sentença. Ele provavelmente já tinha ali acordado um contra-ataque em relação a isso. E o contra-ataque veio na entrevista com a BBC. Quando ele comentou que tinha informações que, se viesse ao público, chocaria muitas pessoas, a mídia especulou que possivelmente ele estava ali tentando fazer uma barganha para ver se conseguia reaver o status ali de segurança, e muita gente achava que ele lançaria o livro dele de memórias, só que o segundo volume. Mas não veio em forma de livro esse contra-ataque, veio em forma de entrevista. É importante frisar que com essa sentença, o príncipe Harry vai ter que pagar 1,5 milhões de libras de custos processuais para o governo, e se ele quiser aí recorrer para a Suprema Corte, ele vai antes ter que provar judicialmente que o caso é válido para levar para a Suprema Corte. Ele comentou na entrevista que ele não vai mais brigar, digamos assim, ele não vai mais entrar judicialmente, até porque ele já perdeu 1,5 milhão de libras, né? Eu acho que tá começando a ficar um pouco cara essa brincadeira. Importante frisar como ele estava preparado para essa entrevista. Ele mostrou ali bastante desenvoltura. E também que sexta-feira foi aniversário da princesa Charlotte, de 10 anos, e ele não fez qualquer menção para o aniversário da princesa, que é a sobrinha dele. A repórter começa perguntando qual que é a diferença de tratamento dele para os outros integrantes da família real. Lembrando que existem outros membros da família real que não trabalham para a instituição. E esses membros não têm esse nível de segurança. Eles não têm escolta armada, eles não têm policiamento 24 horas e eventualmente eles participam dos eventos ou até representam a coroa em determinados eventos, porém eles não têm esse benefício. Só tem esse benefício quem é os membros sêniores, que têm ali o papel de realmente representar a monarquia
em tempo integral. A repórter perguntou qual que é a diferença do príncipe Harry, que abdicou das suas funções na família real, e esses outros, como a princesa Beatriz, Eugene. Ele respondeu que durante o serviço dele para a monarquia, ele estava categorizado como o nível mais alto de risco, sendo comparado ao nível da Rainha Elizabeth. Essa afirmação por si só já é bem estranha, porque a Rainha Elizabeth era a monarca. Ela representava a coroa, então qualquer eventualidade que acontecesse com ela seria de enorme impacto. Ele, quando afirma isso, fala que ele tinha um nível de risco e segurança na época igual ou até maior que a própria rainha, o que racionalmente não faz muito sentido. Ele ainda faz afirmações fortes dizendo que a família real quer que ele e sua família se sintam inseguros e que foi a própria família que colocou ele nessa situação de insegurança. Ainda ele afirma que possui documentação a respeito, a qual ele não entrou em detalhe, que só ele possui a verdade. Tendo em vista a afirmação que a família real colocou ele e sua família em algum nível de risco, a repórter perguntou o que o príncipe Harry gostaria que o rei fizesse na situação. Ele gostaria que o rei utilizasse da sua influência para o processo judicial? O príncipe Harry respondeu que não, ele não gostaria que o rei influenciasse de qualquer forma, até porque isso seria inconstitucional. Mas ele gostaria que o rei não atrapalhasse o processo e as investigações que aconteceram. Ou seja, quando ele afirma isso, ele afirma que o rei sim utilizou de influência e mais, que sim prejudicá-lo e fazer com que ele não tivesse a sua segurança reestabelecida. O que vocês acham disso? Vocês acham que realmente o rei Charles influenciou de alguma forma e proibiu o próprio filho de ter segurança, sendo que supostamente ele está correndo risco de vida? A repórter, então, contra-argumenta que a decisão só veio pelo fato de que ele não é mais membro sênior da realeza. E, efetivamente, uma vez que ele não trabalha na instituição, ele perde esse direito de segurança. Ele afirmou com todas as letras que o status dele não alterou de forma alguma. Ele continua sendo membro da realeza, ele continua representando a coroa, e não só ele, mas como Meghan Markle, os dois ainda trabalham para a monarquia, pasmem. Depois de todas as entrevistas, depois da série Harry e Meghan da Netflix, em que ele comenta quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai para o voo da liberdade, na qual ele faz essa correlação que ele estava preso ali na Grã-Bretanha e agora sim ele teria liberdade nos Estados Unidos. E todos os comentários que os dois fizeram que eles estavam efetivamente saindo da monarquia. Agora afirma que o status deles não mudou e nunca vai mudar. Porque, segundo ele nasceu nessa instituição e por mais que ele queira, ele nunca vai escapar dessa situação. Aí, jogando mais uma vez aquela carta de vítima, né? Pobre Harry, nasceu príncipe e não teve escolha. O que vocês acham disso? Realmente ele é vítima do destino e nascer em um palácio sendo príncipe da Inglaterra? O que vocês acharam desse plot twist? Que Harry e Meghan continuam sim representando a realeza. Será que agora a família real vai tomar alguma atitude e realmente tirar os títulos e cortar de uma vez o cordão umbilical com a família? Porque ele afirmando dessa forma, volta toda aquela discussão sobre os títulos que eles ainda estão utilizando e não poderiam, segundo o acordo que eles fizeram com a Rainha Elizabeth durante o processo de saída da família real, que supostamente pelo Harry não aconteceu. Ele comenta que a segurança privada não é tão efetiva quanto a segurança disponibilizada pelo governo. Também a questão de jurisdição. Uma vez ele afirma que a segurança privada não teria jurisdição em territórios do exterior. E, por fim, ele comenta que se os contribuintes já pagam a segurança de outros membros da realeza, por que não pagariam para ele? Afinal, ele ficou 37 anos em serviço público, representando o país. Por que eles não deveriam continuar pagando para o príncipe segurança, tendo em vista que ele representou o país por tanto tempo? E ele ainda faz a correlação com os presidentes americanos. Porque os presidentes americanos, após deixar o cargo, têm assegurado segurança vitalícia. Ele ainda comenta por que ele está correndo tanto risco. Ele comenta da situação do Afeganistão, que a gente lembra que ele comentou no livro Spare
explicitamente o que ele fez no Afeganistão. Isso gerou muita revolta de vários grupos mais radicais, digamos assim. Ele já foi ameaçado por esses grupos, mas, fazendo um parêntese aqui, esses grupos não fariam tal ameaça se ele não tivesse feito essa divulgação no próprio livro que ele escreveu sem influência alguma da família real. Além disso, ele fala que ele ainda sofre ameaça da mídia e que, após o casamento com a Meghan, o nível de ameaça também aumentou bastante. O repórter ainda fala que se ele comunicar com 30 dias de antecedência, ele vai ter essa segurança. Obviamente, eles vão analisar caso a caso para realmente ver a necessidade de segurança ou não, mas que é uma questão só de organização, digamos assim. É só ele comunicar que vai visitar o Reino Unido. Mas o príncipe Harry contra-argumentou, falando que não é bem assim, que ele só receberá segurança se algum membro da família real convidá-lo para ir ao Reino Unido. E se esse convite não vir, ele não vai receber policiamento, diferente do que foi divulgado da decisão. Será que isso é verdade? Deixa aqui nos comentários. O repórter comenta que, como todo mundo sabe, o rei Charles está passando aí pelo tratamento de câncer e que mesmo durante esse tratamento, porque o príncipe Harry não vai visitá-lo com os netos, né, com seus filhos, para que eles tenham esse contato, sendo que a saúde do rei está tão fragilizada. Ele comenta que ele sabe disso e realmente fica extremamente triste. Primeiro, extremamente triste pelos filhos não conhecerem, né, sua terra natal, e depois pelos filhos não terem esse contato com o avô. Ele deixa claro da ciência, da fragilidade e como a qualquer momento ele pode perder o pai, acendendo aí todos os alertas sobre a saúde do rei. Diferente de todos os pronunciamentos do Palácio de Buckingham, falando que o rei está fazendo tratamento e está indo muito bem. Então aí ele está contradizendo o próprio palácio e acende todos os alertas sobre a saúde, né, o verdadeiro estado de saúde do rei. Mas mesmo estando ciente da fragilidade e da saúde do rei, ele comenta que a decisão de conhecer os netos e conviver com os netos está na mão do próprio rei e não dele. Uma vez que ele fala que o rei sim interferiu no processo, o rei sim pode alterar essa situação de segurança do príncipe, e uma vez que essa situação esteja resolvida pelo próprio rei, aí sim ele levará as crianças para o convívio com o avô. Será que isso é um tipo de negociação ou chantagem utilizando os netos? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Mas ele então reiterou que, de forma alguma, ele não vai levar as crianças enquanto ele não receber a segurança que ele tanto está buscando. Após isso, ele faz algumas acusações bem preocupantes. Ele comenta que a realeza deve estar ciente dos possíveis impactos caso alguma coisa ocorra com ele ou com sua família. Mais um tom aí de ameaça. E ainda acrescenta que muitas pessoas da realeza, ou seja, da família real, sua própria família, gostaria que acontecesse com ele o que aconteceu com Diana. Então a repórter questiona quem seriam essas pessoas, mas o príncipe negou a comentar o assunto. Essa acusação é extremamente grave porque volta a todas as teorias de conspiração envolvendo o acidente da princesa Diana. Além do mais, colocando nas costas da família real aí um desejo que algo ruim aconteça com ele. Então, ali mais para o final da entrevista, ele fala que o serviço público é a vida dele e ele vai continuar sim representando a família real. Além disso, ele fala que ele está disposto a perdoar o pai, o irmão e a madrasta, e até a mídia, mas o que ele não vai perdoar é essa decisão sobre a sua segurança. E essa foi a entrevista do príncipe Harry. O que vocês acharam de todas essas acusações? Primeiro, que o rei interferiu. Segundo, que a família deseja que algo ruim aconteça com ele. Depois, que ele ainda representa, ele e a Meghan ainda representam a realeza. E que ele possui informações que a gente não sabe quais são, mas que seriam mais bombásticas do que as afirmações que ele falou. E ainda que deseja reconciliação com o rei, que está nas mãos do próprio rei essa reconciliação e esse contato com os netos. Ele ainda comentou sobre a fragilidade da saúde do rei, que é tão especulada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Com certeza, durante a semana vai ter muita discussão, muitos desdobramentos
sobre essa entrevista e a gente vai trazer tudinho isso aqui para vocês. Lembrando, quarta-feira a gente tem um vídeo semanal do review do podcast da Duquesa Meghan Markle, Confessions of a Female Founder. A gente vai para o 5º episódio. Então, fiquem ligados e que quarta-feira a gente volta com mais vídeos.